Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 11 de fevereiro de 2025, a nossa terça-feira de Champions League. Bom, tropa, ter só amanhã, dia de Champions League. É isso aí, 4 joguinhos amanhã e 4 joguinhos na quarta-feira. É aquele mata-mata que dá vaga nas oitavas. Os 8 primeiros já estão nas oitavas de final. Agora a gente vai ter aí mais 8 jogos para definir 8 times que vão para as oitavas, né? Aí amanhã vai ser partida de ida e logo depois vai ser a partida de volta. Vamos embora! Então vamos começar antes de chegar na Champions. 2 horas da tarde a gente tem Al-Ahly contra o Gas El Mahala, isso aqui pelo campeonato egípcio. O Al-Ahly aí que vem sendo campeão por 2 anos consecutivos. Tá aqui na segunda posição, atrás do Pirâmides, porém tem um pontinho apenas atrás do Pirâmides. Ganhando esse jogo aí já consegue reassumir essa liderança, né? O Pirâmides que temporada passada foi vice para o Al-Ahly. Vamos embora. Vai enfrentar o Moel Mahala, que está aqui na 15ª posição, né, quase aqui na zona do rebaixamento, tem 11 pontos em 12 jogos, é muito pouco, cara. Em 12 jogos perdeu 7, fez 11 gols e sofreu 19. Dentro de casa, jogo para o Al-Ahly assumir a liderança. Estou fechado com o brabíssimo aí, time de Cairo, tá bom? Então, vitória do Al-Ahly, para mim a melhor opção para esse jogo, né, tá em torno de 1,30 para você fazer sua duplinha, ou então, de repente, esperar uma oportunidade no ao vivo para pegar uma cotação valorizada. Mas aqui não tem muito o que inventar, ao meu ver, tá? É jogo para buscar a vitória do favorito aí, dos melhores times aí da África, que é campeão também com muita frequência da Champions da África. 2h30 da tarde, mais um jogo aqui, né, do que a gente chama de submundo. Tem jogo do Mamelodi Sundowns que visita o TS Galaxy, uma Mamelodi aí que vem dando muitas alegrias pra gente há muitos anos. Vamos olhar aqui a classificação. Mamelodi é o líder com 15 jogos, 14 vitórias, apenas uma derrota. Fez 35 gols, sofreu 6. Cara, o Mamelodi é um achado muito grande, vou ser sincero pra vocês. Eu acredito que a maioria das pessoas que apostam no Mamelodi, hoje em dia muita gente ama, né? Eu já vi gente comentando assim, não confio mais em nenhum time, nem no meu, só confio no Mamelodi, né? E, pô, eu posso estar muito errado no que eu vou falar, mas eu acho que eu que trouxe esse time aqui, lá em 2021, no canal, eu pesquisando vários times, eu vi que essa média desse time aqui era absurda, e trouxe aqui no canal, e desde então ele figura aqui bastante, figura em diversos apostadores também, mas acho que eu posso dizer que esse aqui foi um achado que eu tive, né? Acho que só ele também, né? Porque o Bodoglin, o Malmo, né? Que são os melhores ali da Noruega, da Suécia, o pessoal já estava ligado antes, mas, pô, o Mamelodi da África do Sul é o Mamelodi, irmão, não tem jeito. Vambora, 15 jogos, ganhou 14, falei pra vocês, tendência aí total de ganhar mais uma amanhã, porém a gente pode aproveitar que tá com uma odd bem alta aqui, quem quiser buscar um empate anula, vai estar em torno de 1,35, também dá para fazer uma duplinha, você vai estar com um time que é super favorito, e ainda joga aí com o empate te resguardando. O Mamelodi, vou falar, ainda cometi o grave erro de não falar deles no final de semana. Eles jogaram contra o segundo colocado, que é o Orlando Pirates. A odd estava, acho que 2, estava 1,80, estava uma odd bem alta também. Normalmente a odd do Mamelodi é 1,30, 1,40. E, pô, eles meteram 2-0. Foi 2-0 o jogo? Foi com uma tranquilidade, cara, que eles ganharam. Ó, 4-1. 4-1 e eu fiquei com medo de mandar. Não dá. O Mamelodi não dá pra ter medo. Não vai ganhar todas, tá? Mas eles ganham a maioria. A maioria. E é isso. Vitória do Mamelodi para ganhar um pouco mais ousada. Vitória simples mesmo, pegando aí de 1,75 a 1,80. Porém, quem quiser ser um pouco mais tranquilo, empate anula, é o Mamelodi, irmão. Como eu falei, não vai ganhar todas, mas vai ganhar a maioria, isso tu pode ter certeza. Vamos agora falar dela, né? O objetivo aqui de vocês estarem nesse vídeo, 2h45 da tarde, eu tenho um joguinho aqui da Champions, outros são às 5 horas, Brest contra PSG. Aqui o PSG foi muito favorecido no sorteio, né? O PSG, por mais que tenha dado uma melhorada aí nesses últimos jogos, cara, ele sobra muito na França. Então, assim, ele poderia pegar não um sorteio, né? Porque é o primeiro pega o último e tal, mas ele deu sorte na questão do enfrentamento. E vocês sabem que o PSG contra qualquer time da França, o time treme, tá ligado? Respeita muito, né? O time aí com mais dinheiro, mesmo não tendo mais as grandes estrelas, né? Como o Mbappé, o Neymar, o Messi,
mas continua sendo um time aí que domina com tranquilidade. Vou falar para vocês, eu arrisco dizer que o PSG deve ganhar os 2 jogos, tá? Porque independente do estádio que ele joga na França, é como se ele estivesse jogando em casa. A verdade é essa. Não à toa, a odd vem 1,33, irmão, para um jogo de Champions fora de casa. Mas é porque na França o PSG domina e a tendência dele ganhar é muito grande. Mas calma, respira, dei minha opinião aqui, desabafei. Agora vamos falar aqui de aposta. Vamos lá, se eu for pegar um cenário de gols, esses 2 gols em torno de 1,14, dependendo da casa aí pode estar 1,16, 1,17, pode ser legal se você estiver precisando de uma oddzinha ali para completar o bilhete. 2 gols é muito provável da gente ver, tá bom? Mesmo sendo um jogo de ida, mas é jogo de 2 times over e jogo de 2 times do mesmo país, né? Então, o que torna uma facilidade maior da gente ver um jogo de gols. Porém, eu vou ser sincero, o PSG, na minha opinião, tem tudo para ganhar as 2 partidas, tá bom? Então essa vitória do PSG, para mim, também é interessante. Fora isso, eu não mexo mais, porque como é jogo de ida, para ficar buscando 3 gols é mais complicado, né? Depende muito do perfil dos times, eu não aconselharia. A não ser que seja esse próximo jogo que a gente vai falar agora, que é Manchester City e Real Madrid. Eita, pela 4ª vez consecutiva, elas se enfrentam no mata-mata de Champions. Vamos lá, o Manchester City joga em casa, né? Vou ser sincero para vocês, é a partida que o Manchester City ele tem que fazer o resultado, tá? Tem que fazer, porque depois para decidir um jogo de Champions lá no Bernabéu é muito complicado. O Manchester City sabe muito bem disso, né? Quando deixa para decidir no Bernabéu não dá certo. Em casa já não deu certo na última temporada, no Bernabéu então esquece. Mas vamos lá, tropa, prioritariamente é um jogo para gols, principalmente por conta não só do estilo de jogo das 2 equipes, mas pela fase que as 2 equipes vão vivendo defensivamente, né? Estão vivendo uma fase muito ruim. O Manchester City toma gol aí praticamente todo jogo, tomou gol agora do time da 3ª divisão, foi se classificar no final. A gente teve o Real Madrid com muitas lesões na zaga, o Rudiger machucado, o Militão machucado, o Alaba tá voltando, mas estava machucado, o Carvajal tá machucado. Então assim, o Real Madrid pegou o menino lá da base, né, que é o Asensio, outro Asensio, aí tá improvisando o Tchouaméni na zaga, enfim, o Valverde às vezes é improvisado na lateral direita. A situação do Real Madrid está bem complicada defensivamente, mas o Manchester City ele vive um momento ruim, tá? Ele vive um momento ruim. Dito isso, dando essa explicação toda, jogo para gols, tá bom? Para mim, 2 gols no bilhete, mesmo cenário do PSG e Brest, estiver precisando de um joguinho para completar seu bilhete, esse jogo aqui para mim é ótimo, mas aqui eu me permitiria ousar, por mais que esse jogo possa ser 0-0. Para mim é um jogo com super cara de ambas marcam, também não vejo goleada para nenhum dos lados, 3-0, 4-0, eu posso buscar um 2,5 aqui, posso tranquilamente, eu vejo um jogo também muito propício para 2,5, mas sendo sério para vocês, para eu buscar 3 gols no jogo, com uma diferença bem pequena, eu buscaria ambas marcam, que é mais provável para mim esse jogo terminar 1-1 do que terminar 3-0 para uma das equipes, né? E o cenário 2,5, a não ser que ele esteja pagando muito mais que o ambas marcam, para valer a pena esse 2,5, é mais num cenário que tu acredita que uma das equipes possa golear a outra. E eu acredito que não, né? Num cenário de muitos gols, eu sempre vou enxergar um jogo de 2-1, 3-1, sabe? Então, quando eu vejo o cenário sempre das 2 equipes marcando, ambas marcam, ele chega para mim bem mais forte. Sporting Borussia, né? O Sporting voltou para o trilho e o Borussia ele está completamente fora dos trilhos, né? O Borussia vem numa fase desastrosa, acabou perdendo em casa mais uma vez na Bundesliga. Era um time que estava praticamente certo para pegar essa vaga direta nas oitavas, entre os 8 primeiros, não conseguiu, ficou de fora das 8 primeiras vagas, tá no mata-mata, tem um jogo difícil em Portugal, mas é jogo para gols também. Eu sei que vocês vão ficar chateados comigo, terceiro jogo eu falar que é para gols, embora do PSG eu acredite na vitória do PSG. Cara, aqui é muito difícil definir. O Sporting, se fosse o Sporting do Rubem Amorim, eu entraria aqui num dupla chance, alguma coisa, mas esse Sporting atual ainda falta um pouquinho para me convencer de entrar a favor num jogo grande, assim, num jogo difícil. E o Borussia Dortmund, no momento que está vivendo, também não passa credibilidade nenhuma. Dito isso, é um jogo aqui
também para um cenário de 2 gols. Esse aqui já está pagando mais, é um jogo que te permite fazer uma dupla, muito legal, mas é um jogo também que tem uma probabilidade grande da gente ver as duas equipes marcando por conta dos cenários. O Sporting vem fazendo gol nos últimos 10 jogos. O Borussia vem fazendo gols em 9. Porém, vem sofrendo gol nos últimos 10. Então o Borussia tem um cenário de ambas marcam em 9 dos últimos 10. E o Sporting teve ambas marcas agora contra o Porto. Pode ser um bom cenário aqui para ambas marcas. Porém, jogo de ida, né? Se você quiser ir um pouquinho mais leve nesse jogo de ida, eu iria de 1,5. Mercado de resultados aqui, eu estou off. Para a gente fechar aqui a Champions, 5 horas da tarde, eu tenho Juventus contra PSG. Jogo em Turim, aqui eu vou dar a minha opinião. Para mim, a Juventus não perde em casa. Tá? A Juventus também é um time difícil de perder. No italiano, por exemplo, só perdeu uma partida, apesar de empatar bastante. Eu gosto aqui de uma Juventus empate anula. Você vai pegar uma odd em torno de 1,40, uma odd bem legal aqui para você fazer uma duplinha. Por exemplo, se tu pegar um Juventus empate anula e você juntar com um 1,5 aqui de 1,14, né? Tipo 1,5 aqui do próprio Real Madrid ou do PSG, ele já dá uma odd acima de 1,60. Então é um empate anula legal. Eu acredito que a Juventus, no máximo, empata esse jogo de ida, até porque eu não vejo o PSV se expondo tanto, sabendo que tem o jogo da volta. O PSG também vive um momento ruim. Quem acompanha lá o campeonato holandês viu que o PSV ele fez um início de temporada sensacional, um ataque fenomenal ali, mas está num momento difícil. O Ajax já encostou em pontos, né? Acho que empatou em pontos e tem um jogo a menos, ou passou já em ponto e tem um jogo a menos. Então ele se colocou numa situação bem difícil, o Ajax depende só dele, tá bem tranquilo por conta desses últimos tropeços do PSV. E aproveitando também esse momento ruim do PSV, eu quero estar a favor da Juventus, pelo menos resguardado pelo empate aí, porque eu acredito que a Juventus ganhe esse jogo. E no máximo, aqui a gente vai ver um cenário de empate, até porque o empate para o PSV é bom. É bom empatar com a Juventus lá em Turim e poder decidir na Holanda. Eu acredito que até o propósito de jogo do PSV seja não se expor muito e de repente levar um empatezinho. E a Juventus vai se expor, porque a Juventus tem que ganhar. Para a gente fechar, vamos falar de campeonato estadual. Eu tenho no Campeonato Gaúcho, às 9h30 da noite, Grêmio contra Pelotas. Jogo bom pro Grêmio ganhar, né? Ele vem de um empate aí contra o Internacional, fez um gol, acabou tomando um empate muito rápido. Eu gosto dessa vitória do Grêmio, tá? O problema é que os times têm se revezado bastante aí, a questão titular, reserva. O Grêmio tá numa posição bem confortável aqui, tem 11 pontos, o segundo colocado tem 8. Pode ser que o Grêmio poupe os jogadores, então eu ficaria um pouco mais de olho nessa situação. Esses jogos de meio de semana, tendência grande de times pouparem. Campeonato Paulista, nada interessante para mim. O Bragantino, só Jesus na causa, embora o Bragantino tem 8 pontos. O grupo embolado aqui, não sei se dá para vocês verem, mas o Guarani é o líder com 10, a Portuguesa tem 9, né, que são os 2 primeiros são classificados, o Santos tem 9 e o Bragantino tem 8. Então assim, se o Bragantino ganhar esse jogo, ele vai a 11 pontos. Assume a liderança. Fala dele. E o Botafogo está em terceiro lugar, o Botafogo já está eliminado, né, porque o Corinthians tem 19, o Corinthians que ganhou mais uma, o Mirassol tem 16, o Botafogo já era. O Bragantino é o único interessado no jogo. Dupla chance Bragantino, será? Confia? Pode ser, hein? Pode ser. Dupla chance é 1,30. Dá pra fazer uma duplinha aqui. Copa do Nordeste eu não tenho acompanhado muito, mas Ceará provavelmente vai ganhar da Confiança, mas não sei também se o time vai com o time titular, reserva, acabou de ganhar um clássico. Eu tava vendo o Fortaleza não ganha o Ceará desde 1º de abril de 2023, né? 2 anos sem ganhar o seu principal rival. Fala dele. Bahia goleou ontem. Deve ganhar. Fortaleza também deve ganhar. Mas particularmente a Copa do Nordeste, esse início assim eu fico mais de fora. Eu gosto mais de entrar no mata-mata. Ou então nas rodadas finais. Então é isso, tropa. Fechamos nosso jogo de terça-feira. Que seja aí um dia muito bom pra gente. Né? Um início de semana bom. Que hoje já vem aí para contemplar uma boa semana. Nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Juventus empate anula contra o PSV.
E para fechar, um golzinho no primeiro tempo, mais de meio gol no primeiro tempo entre Manchester City e Real Madrid. Essa nossa duplinha deu total de 1,70 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.